Bom, continuando, né, aqui, né, dividir essa aula em duas também. No exercício 5 aí que eu falo que eu tenho um traço 1 para 2, para 3, para meio, esse meio aí eu faturo aguacimento, né? Então, se é nesse saco de 50 quilos aqui, então esse 1 ele vai ser 50, né? Então, ao invés de ser 1 quilo, vai ser 50 quilos. Então, se eu tenho 50 quilos, quantos litros de água eu tenho, né? 50 vezes meio, né? Uma proporção. 50 vezes meio é a metade, né? É 25. Ou seja, para um saco de cimento, utilizando-se esse traço unitário aí que está sendo apresentado, eu tenho que, para obedecer essa proporção, né, dessa receita de bolo aí, eu tenho que ter 25 litros de água, tá? Vejam que ainda não estamos entrando no tocante de resistência. Aqui é mais ainda para hoje a gente criar uma familiaridade com o conceito do que significa a palavra traço, né? Que é exatamente proporção, tá? E aí a gente chega aqui no filé mignon da aula de hoje, né? Que é a curva de Abrams, tá? O que é a curva de Abrams? É isso aqui, esse gráfico. Vamos tentar aumentar ele aqui, né? O que diz esse gráfico, né? Ele está nesse material aqui que está disponível aí para vocês. Ele diz exatamente o seguinte, um exemplo, né? Se eu liguei lá para a concreteira, que eu quero trabalhar, eu quero um concreto de 25 MPa. A concreteira já sabe, eu não preciso falar 25 MPa no 28º dia. Não, ela já sabe que são 25 MPa de resistência no 28º dia de vida, né, que essa estrutura vai atingir. Então, falei lá para a concreteira que eu preciso de um concreto de 25 MPa. Basta eu falar isso para a concreteira. Aí vem o serviço da concreteira, né? A concreteira, pode ser a concreteira falar, você quer um concreto mais trabalhável, você quer um concreto menos trabalhável. Se você quer um concreto mais trabalhável, deduz-se que eu preciso de mais água, né? Se você quer um menos trabalhável, deduz-se que eu vou utilizar menos água. Mas aí a gente tem que lembrar essa relação que a gente falou agora há pouco, né? Quanto maior a resistência, isso dá para observar aqui, menor é o fator aguacimento, né? Então vamos lá, eu quero um concreto de 60 MPa, né? Olha só, 60 MPa. Aí eu tenho que saber o tipo de cimento que eu vou trabalhar. E esses aqui são as resistências do cimento. Não confunda a resistência de cimento com a resistência do concreto, tá? Então o eixo do Y aqui, a gente está falando de resistência do concreto. E essas linhas aqui inclinadas, a gente está falando da resistência do cimento. O eixo X, a gente está falando do fator água-cimento, tá? Ah, mas eu não tenho essas linhas inclinadas aqui junto ao 60. Tudo bem, eu estico essas linhas, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui, né? Mas eu ponho uma régua aqui e puxo ela aqui, né? Para cima, né? Então, assim, se eu quero um concreto com resistência 60 MPa, então eu pego aqui o 60, eu só vou cruzar com esse cimento aqui, que inclusive é o que tem a resistência maior, 44 MPa. Eu não vou conseguir fazer um concreto de 60 MPa com um cimento de 26 MPa. Tá? É isso que a gente está dizendo aqui. Porém, eu consigo fazer um de 60 MPa, tá? Eu já estou chutando alto no meu exemplo aqui, com um cimento de 44 MPa, esticando essa linha para cá assim. Isso em tese, tá? Como? Interpolo. Quando a gente fala interpolar, eu cruzo, né, as linhas. Então eu pego esse 60 aqui, eu vou cruzar com essa linha aqui inclinada que eu estiquei ali do cimento de 44, que vai estar mais ou menos aqui, e aí eu rebato aqui para baixo para eu descobrir quem que é o meu fator aguacimento. Olha só que fator aguacimento extremamente baixo, né? Ele está abaixo de 0,40, né? Um fator aguacimento que nem se usa, né? É muito pouco. A gente vai ter um concreto quase uma farofa aí, né? Porque ele não vai ter trabalhabilidade nenhuma, tá? Usei um exemplo extremamente esdrúxulo para mostrar que essa relação de quanto menos água, mais resistência eu tenho, e o contrário também é verdade, né? Imagina
eu aqui trabalhando com um concreto que tem um fator água-cimento 0,75. Se eu quero a resistência máxima que eu vou conseguir de um concreto, eu vou puxando aqui, eu venho aqui até o cimento que me dá uma resistência máxima, 44. Então aqui, 0,75. Tô vindo. Cheguei aqui, interpolei, vou para lá. Olha a resistência desse concreto aqui, 21, né? 21 MPa. Muito baixa a resistência. Mas por quê? O fator água-cimento que eu estou usando é extremamente alto, né? 0,75. Se eu faço isso aqui com 0,80, a mesma coisa. Qual que é o concreto máximo que eu vou conseguir com essa curva de Abrams apresentada aqui? Venho aqui no máximo de resistência de cimento, 44. Bateu aqui, vou achar a resistência aqui no eixo do Y, 19 MPa. E assim sucessivamente, até se eu chegasse aqui num 0,90, né? Aí era só, eu tinha que esticar também essa linha do 44 para cá, algo bem esdrúxulo, tá? Vai dar algo mais ou menos aqui, interpolo, peraí que meu olho já me enganou aqui, 44 coloquei para cá, vem para cá, interpolo, indo, aqui 12 MPa, algo extremamente esdrúxulo. Vou ter um concreto extremamente trabalhável, sim, claro, mas é uma sopa, né? É quase uma proporção de 1 kg de cimento para 1 litro de água, então é algo que também não existe, tá? De grosso modo, a gente observa aí fatores água-cimento que estão trabalhando aqui, ó, entre 0,5 e 0,6, tá? Particularmente, eu não me recordo de ver assim por aí nas minhas andanças aí fatores água-cimento tão diferentes desse meio aí entre 0,50 e 0,60. Mas aí, como que funciona, né? Vamos ver. Oi? Sim. Eu ia perguntar, nesse gráfico aí, entre o eixo Y e X, essa linha em diagonal, essa caixa de texto, ela essa referência de 26 ao 41 é o que você trabalha para achar resistência mesmo. É dessa forma o gráfico, então. Eu não sei se é isso que você perguntou, mas vamos lá. Deixa eu falar alguma coisa aqui que aí já esclarece. Talvez seja o que você perguntou. Eu achei que a interpolação, ela fosse do eixo Y com o eixo X, né? Sim. Ela não é isso, ela tem que usar essa em diagonal também. Sim, tem que usar a diagonal. Mas a diagonal, ela é a resistência do cimento. Falei para vocês, não confundam essa resistência aqui com essa aqui. Concreto, essa aqui, não. Sim, que é de cimento. Mas aí a dúvida é esse valor de resistência dessa linha em diagonal, ela nesse gráfico, ela é dessa forma mesmo, não muda. Não muda, isso é fixo. Que ela representa a resistência do cimento. E aí, vem o que eu ia começar a falar. Do exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Eu estou trabalhando com um cimento Portland 32. E agora a gente descobre o que é esse número que vem junto do cimento. O Antônio deve estar falando isso para vocês, né, na aula de material de construção. É a resistência do cimento, não é? Não significa que isso aqui eu consiga fazer um concreto só de 32 MPa. Eu posso fazer concreto de mais resistência, de menos resistência. Isso está falando que é a resistência do cimento, mas não significa que seja a resistência do concreto. Por exemplo, estou falando aqui que eu quero trabalhar com um CP32, eu não estou falando se é 1, 2, 3, 4, 5, mas estou falando que é um CP32, e que eu quero a minha resistência de concreto de 25 MPa. E aí a pergunta é, qual o fator água-cimento que eu utilizo para atingir esses objetivos? Bom, então vamos lá, né? Cadê o 32? O 32 está aqui, essa linha aqui, 32, 32, 32. Essa terceira linha aí de baixo para cima. Qual que é a resistência de concreto que eu tenho? 25. Que 20, né?
Aí 21, 22, 23, 24, 25. Venho. Interpolei aqui, ó. Bati na linha em diagonal. Eu desço para achar o meu fator água-cimento. Achei o fator água-cimento de 0,58. Ou seja, para eu atingir um concreto de 25 MPa no 28º dia de vida, utilizando-se um cimento CP32, eu tenho que ter um fator água-cimento com essas condições de 0,58. Ou seja, para cada quilo de cimento, eu utilizo 0,58 litros de água. Essa é a relação água-cimento desse meu traço de concreto. Vamos mais um exemplo aqui. Se eu quero um CP44, né? Então eu estou usando esse último aqui, CP44, e eu quero um concreto de resistência 40. Qual que é o fator água-cimento? Essa é a pergunta que eu faço. Então eu venho aqui, né? Resistência de 40 MPa, venho vindo aqui. Tô indo. Claro, recomendo vocês imprimirem isso e usar uma régua, né? Cheguei aqui, no 44. Desço. Começo a descer. Quem que é o fator água-cimento? 0,52. Né? 0,51, 0,52. Ou seja, se eu quero um concreto de 40 MPa, utilizando-se um cimento CP44, eu tenho que respeitar esse fator água-cimento 0,52. E assim sucessivamente. Perguntas? Eu tenho uma. Sim. Por exemplo, você pede para a concreteira lá, eu quero você pedir 40. Eles que vão te fornecer o cimento. Não, você está misturando as bolas, mas vai, termina aí. Não, é isso mesmo, confundi mesmo. Eu só queria retirar essa dúvida. Você não vai pedir cimento para concreteira, você vai pedir concreto. Você vai falar assim, você vai falar de um modo geral, você vai falar, eu quero um concreto de tanto MPa, ponto. Isso. Aqui o que a gente está fazendo, a gente já está fazendo um interno do que uma concreteira faria. Agora, por que é importante eu saber esse fator água-cimento? Porque a gente vai ver lá na frente que eu posso acrescentar ou não água nessa betoneira que chega na minha obra, justamente porque eu tenho que respeitar essa quantidade de água. Essa quantidade de água, a partir desse momento que eu estipulei aqui, a partir do momento que eu falo que eu tenho que ter um concreto de 25 MPa, e a concreteira vai me dar essa receita de bolo, para mim que estou na obra, ela vai falar, olha, Gabriel, você está recebendo aqui esse concreto de 25 MPa e está aqui a carta-traço desse concreto. A carta-traço é a receita de bolo desse concreto. E aí nele está escrito lá que tem um fator água-cimento 0,58. E aí chega uma betoneira na obra lá para você, no talo, ela já está com toda a quantidade de água que pode ter nela. Você não pode acrescentar mais nada de água. Por quê? Digamos que você acrescente mais água e você acabe chegando num fator água-cimento aqui de 0,60. Olha o que acontece, né? 0,60, você está utilizando o cimento, você não mudou, né? Você só acrescentou água, o cimento é o mesmo aqui. Olha ele aqui. Eu bati aqui, olha só o que aconteceu aqui. Eu baixei a resistência do meu concreto. Eu saí dessa resistência de 25 para essa linha de baixo, aqui de 24. E assim sucessivamente. Se chega essa betoneira na minha obra que tem esse fator água-cimento de 0,58 com esse concreto aí de resistência 25 MPa, que está sendo utilizado esse cimento aqui de 32, que é a terceira linha de baixo para cima, digamos que eu meta água lá, ponha água para caramba lá, eu chego num fator água-cimento de 0,7. Eu venho, subo, vou subindo aqui até a terceira linha de baixo para cima, 1, 2, 3, cheguei nessa linha aqui, que é o cimento, eu não alterei o cimento, né? Estou alterando a água, rebato para o eixo aqui da resistência.
Eu chego aqui nesse fator água-cimento, na resistência aqui de 18. Ou seja, prova aquilo que a gente está batendo nessa tecla aqui. Quanto mais água eu coloco, menos resistência eu tenho. Só que aqui você está criando um problema. Qual que é o problema? Você precisava de um concreto de 25 MPa. O seu concreto, a sua estrutura, tem que ter a resistência de 25 MPa, seja lá por qual for o motivo, por carga, qualquer coisa que seja. Mas enfim, o seu projeto determinou que essa estrutura tem que ter resistência mecânica, né? Resistência à compressão de 25 MPa. E aí, como é muito comum se ver em obra, muitos encarregados, muitos mestres, muitos técnicos, engenheiros, seja lá o que for, colocando mais água na betoneira, eu não estou falando que isso é errado, só que tem que estar especificado na carta traço, tem que estar especificado na nota da betoneira que pode-se colocar mais água. Porque se você chega com uma betoneira que está no seu fator água-cimento no talo, quando eu falo aqui é cheio, né, no zero, quanto mais água eu acrescento, mais eu estou derrubando essa resistência. E isso a gente acabou de provar aqui com o exemplo aqui do material de apoio. Então, é claro, de um modo geral, você vai ligar para a sua concreteira e falar, eu quero um concreto de X resistência. E eles vão te mandar a receita de bolo para que você não desande esse bolo. E o desandar esse bolo é acrescentar mais água. Certo? Professor? Sim. Porque quando a bitoneira sai da concreteira, que é o caminhão, no caso, ele sai com a quantidade de água já no concreto, né? O que é colocada lá com essa resistência que o professor está falando. Aí quando ele chega na obra, ela não está meio seca por causa do tratamento que vem fazendo no caminho, rodando, a água não chega a secar, não? Olha, ela não é para secar, porque ela está lá condicionada, né? E aí o concreto está também naquele seu prazo de validade de 150 minutos, que nós já vimos, e enfim. O início de pega não está acontecendo, as reações químicas ainda estão muito no começo. Enfim, não é para haver uma evaporação dessa água que está lá dentro. E se há muito pouco, o que não vai alterar muito nesse fator água-cimento. Porém, o que acontece muito, e aí eu vou tomar aqui novamente a curva de Abrams para falar isso para vocês, eu não mando para uma obra, por exemplo, esse mesmo exemplo aqui, tá? Eu estou mandando esse concreto de que ele vai ter uma resistência de 25 MPa. Nós descobrimos que ele tem um fator água-cimento de 0,58. Eu não mando ele com toda a quantidade de água. Eu mando ele com uma quantidade de água menor para que você acrescente essa quantidade, você tenha esse lastro aqui, você tenha esse delta, essa diferenciação de acréscimo de água dentro da minha obra. Por quê? Porque é o que acontece, né? Muitas vezes, né? Fazendo obra em dia quente, muito ensolarado, né? O concreto ele começa a reagir mais rápido. Nós vimos isso, que quanto mais quente o tempo, né? Quanto mais quente o clima, mais rápidas são essas reações químicas. Sendo mais rápidas essas reações químicas, mais água eu estou perdendo. Então é interessante que eu trabalhe com um lastro, né? Vamos chamar assim de lastro, para que eu consiga acrescentar essa quantidade de água na minha obra. Porém, nada que exceda muito, né? Então, assim, há algo assim em torno de 20, 30 litros por metro cúbico de concreto. Parece muito, mas isso não é muito, é pouco até, né? 20, 30 litros para 8 metros cúbicos de concreto não é muito, é pouco. Vamos fazer uma conta de padeiro nesse exemplo que eu dei aqui da aula, aqui, né? Que é para vocês fazerem, apesar de eu não ter feito essa pergunta. Mas aí na questão 6, né? Estou falando aqui em uma betoneira com 8 metros cúbicos de concreto, onde o traço unitário do mesmo é 1 para 1,75 para 2 para 0,4. Ou seja, para cada quilo de cimento, eu tenho 0,4
0,4 litros de água. Então, para 350 quilos de cimento, já estou até fazendo o exercício aqui para vocês, né? Eu vou ter quantos litros de água, né? Pego 350 vezes 0,4. Vou chegar em, deixa eu ver aqui que está meio escuro aqui, 140 litros de água. E isso é para 1 metro cúbico de concreto, né? Porque se eu estou falando que eu tenho 350 quilos para 1 metro cúbico de concreto, então eu tenho 140 litros de água para 1 metro cúbico de concreto. Mas, nessa betoneira eu tenho 8 metros cúbicos. Então, quantos litros de água é para ter nela? É 140 vezes 8. 120, professor. 1.120, muito bem. O que acontece nessa betoneira? Eu não vou mandar ela para a obra com 1.120 litros de água. Eu mando ela para a obra com menos 150 litros de água. Eu mando ela para a obra com 900, eu tirei 150, 970 litros de água. E esses 150 litros de água eu acrescento se necessário. O que vai me mostrar se é necessário ou não? A trabalhabilidade. E como que a gente descobre a trabalhabilidade? Com o slump test. A gente já viu lá atrás. Certo? Por isso que eu posso sim, nós não estamos discutindo se eu posso acrescentar água. Estamos discutindo que eu não posso exceder a quantidade de água da minha receita de bolo, porque esse meu traço de concreto vai desandar. Então isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, principalmente a partir de agora que vocês conhecem essa curva de Abrams, ábaco de Abrams, enfim, vocês vão encontrar com diversos nomes por aí, justamente porque tem essa condicionante que quanto mais água eu tenho, menor é a resistência. E o contrário também é verdade, quanto maior a resistência, menos água eu tenho. Porém, nem sempre também é bom eu utilizar menos água. Se eu estou utilizando menos água, esse concreto está menos trabalhável. Então eu tenho que trabalhar dentro do meu limite. E o limite é o que está nesse exemplo, nessa linha em amarelo, que é exatamente o fator água-cimento. Então, é aquele ditado de vó, né? Nem tão ao mar, nem tão à terra, né? Trabalhamos com parcimônia, trabalhamos com bom senso, mais uma vez o bom senso, dentro do que o nosso traço de concreto está nos direcionando. Se ele está nos direcionando aqui para o fator água-cimento 0,58, trabalhamos aqui nesse exemplo com o fator água-cimento 0,58. Claro, não mandando a nossa obra uma betoneira com água no talo, né? Eu sempre mando menos, para que, se necessário, eu acrescente mais água no momento de chegada dessa betoneira, ou depois de eu tirar o slump test, eu tiro o slump test e vou ver que tá muito não aberto, tá não aberto esse concreto, né? Ele tá muito duro, né? Se eu falar duro, mas não é duro na verdade, né? Ele está não trabalhável, né? Aí fala assim, mas eu ainda posso pôr tantos litros de água por metro cúbico, aí bota lá tantos litros d'água, um pouco, não tudo também, bate, deixa bater a betoneira lá mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, tira um outro slump test, ele abre mais, ele está mais trabalhável, está dentro do seu limite de fator água-cimento, posso iniciar tranquilamente a minha concretagem, porque eu estou respeitando o seu fator água-cimento, sem prejudicar o resultado final, que é a resistência do meu concreto, erroneamente, muitas vezes, acrescentando mais água do que o necessário. E o que é esse necessário? Esse necessário é o fator água-cimento, que é o objeto da aula de traço que nós estamos iniciando hoje, e vamos continuar aí numas próximas 3, 4 aulas, porque é um assunto extremamente complexo, extremamente importante, e é o assunto da disciplina Tecnologia do Concreto, tá? Esse é o filé mignon da disciplina, é isso aqui. Perguntas? Professor. Pergunta, professor. Sim, mandem. Então, tá bom. Então, eu vou concretar uma laje e a questão de que tipo de resistência que eu vou ter que ter nesse concreto, ele é definido no projeto, é isso? Sim.
Então, eu vou fazer um exemplo. Estou fazendo um sobrado, né? Pavimento de dormitórios e a cobertura. Seriam duas lajes, né? Aí o arquiteto ou engenheiro vai determinar, beleza, o primeiro pavimento, nós vamos concretar 60 metros de laje e eu quero uma resistência de 35, né? Sim. Então, ele determina isso no projeto. Aí eu vou fazer o pedido do concreto junto à concreteira, de acordo com esses critérios do projeto. É isso? Exato. Beleza, legal, é isso aí. Obrigado. Nada. Próxima. Professor, Sim. tá ouvindo? Sim? Professor, quando o caminhão sai da concreteira, junto com a nota fiscal, vem uma planilha, tipo como se fosse um paciente ali, justamente com essa margem de segurança da água. É exato isso, né? Exato. Para não estar acrescentando mais do que o necessário, para não estar perdendo esse concreto, né? Perfeito. É exatamente tudo isso que falamos agora, né? E isso daí tem vários nomes. Um dos nomes que se dá é carta-traço, né? É isso mesmo, carta-traço. E para não desandar, né? O concreto ele é muito sensível, né? É exatamente um bolo, né? É sensível um bolo, né? Se você coloca algo a mais ou a menos, desanda. O concreto é a mesma coisa. Então, tem que se tomar muito cuidado com essas questões, porque é muito tentador, em dias quentes, chega um concreto na obra e você encher ele de água para deixar ele mais trabalhável. Só que a gente tem que tomar cuidado para não desandar isso, sabe? Então, claro, cada obra é uma obra, né? Cada dia é uma nova agonia, mas por isso que é legal a gente estar cercado aí de pessoas que a gente confie no trabalho, de profissionais que a gente sabe que são responsáveis, porque se numa dessa você não atinge a sua resistência lá de projeto, que a gente só vai ver com os ensaios de compressão, a responsabilidade já começa daí, a responsabilidade de quem autorizou desandar esse traço de concreto, quem que permitiu isso, né? Aí você alia várias sucessões de erros, você pode chegar num erro que pode custar vidas, né? Pode ser um pouco trágico aqui a colocação minha, mas é verdade, né? Uma vez um professor meu, ele perguntou, ele até colocou isso, essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual a área que pode matar mais, né? Aí muitas vezes falaram, um médico, né? Um erro médico, tal, não sei o quê. Mas um médico, se ele comete um erro, ele está matando uma pessoa. Se um profissional da construção civil comete um erro desse porte, vamos pegar o exemplo da laje que foi colocado aqui, você pode estar cometendo uma calamidade, né? Se isso daí entra lá naquele estado limite último, sai do seu estado limite de serviço, entra no estado limite último por conta de consequência de modificação do traço desse concreto, de acréscimo de água, modificação do meu fator água-cimento para mais, deixando a resistência menor, você pode estar virando uma tragédia de danos incontáveis, né? Então, a gente tem sempre que pôr a mão na consciência que, às vezes, pode-se parecer algo extremamente tentador, né? Porque lá no momento você vê a equipe lá, você fala, é mais fácil para trabalhar, né? Ficou concreto mais mole, isso, aquilo, não sei o quê. Mas saiba que é um risco e que é uma responsabilidade de quem está lá recebendo o concreto, né? E aí, mais uma vez, entra a questão do bom senso, né? E a gente tem que refletir nessa questão que a gente pode estar fazendo uma grande besteira e é sempre interessante que tenhamos a nossa consciência tranquila, principalmente quando mexemos com vidas, né? Professor? Sim? O Kaique. Professor, eu vou ter que sair agora que eu vou ter que levar minha esposa no hospital, tá? Sem problemas. Manda a sua presença aqui para mim
E acho que também mais 20 minutos eu estou terminando aqui. Mas aí você vê o final do vídeo depois. Beleza, obrigado, professor. Nada. Ô, professor, voltando ao assunto aí de vidas aí, tava passando hoje uma reportagem lá que fizeram a caixa d'água em cima de um prédio, ela se rompeu. Eu acho que não foi aqui em São Paulo, não, mas é tipo isso daí que você tá falando, né? Alguém calculou errado e aconteceu a tragédia. Não matou ninguém, né? Não, veja que eu não falei, eu não usei o termo alguém calculou errado. Porque quando a gente fala alguém calculou errado, parece que veio um projeto errado. Sim, entendi. Mas eu tô falando assim, é mais ou menos isso daí, né? Sim, exato. Em algum momento houve algum erro, né? Ou de execução, ou de projeto, pode ser também erro de projeto, que acarretou num problema, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa área ela é muito minuciosa. Apesar de que a gente sempre trabalha com majoração, né? Quando a gente fala majoração, a gente está sempre jogando para o alto, né? Os valores. Então, mas mesmo assim, né? A gente pode, é muito fácil, em alguns casos, eu sair do meu estado limite de serviço da estrutura e entrar no estado limite último. E a gente tem sempre que estar atento a isso, principalmente falando aqui no tocante de concreto, né? Essa questão aí do fator água-cimento, tentando sempre respeitar o que é determinado. Ou eu utilizo menos, né? Mas nunca a mais, né? A mais eu estou ganhando em trabalhabilidade, mas eu estou perdendo em resistência. E muitas vezes eu estou chegando numa resistência menor do que a necessária. E isso é muito complicado. O que é interessante, Rafael, é legal se a gente tem um conhecimento leigo, né? Aí o que você acaba falando, a gente acaba fazendo um retorno ao passado, né? Uhum. Não sei se a maioria do pessoal que está na aula aqui, talvez não seja da minha geração, né? Que há uns anos atrás era hábito de você, nos finais de semana, alguns amigos estar enchendo laje, fazer aquela equipe e ir lá encher laje no sábado ou no domingo, né? Certo. E o que era interessante, né? O pessoal falou, não, manda o concreto bem mais mole para espalhar melhor. Então o pessoal estava fazendo ali as maceiras de concreto e tal, né? E aquele concreto molengo, né? Você via que a água praticamente se jorrava, né? Sim. Pela forma que ia para encher a laje. Uma sopa. Uma sopa, exatamente. Sim, é como eu falei, não sendo trágico, né? Muito não sendo trágico, mas são coisas assim mas que a gente... Você não tendo conhecimento e vendo, que seja, né? Para mim, na época, isso era uma coisa comum, né? Você até mais do que eu, bem mais do que eu, que você é eu sei que você tem experiência da área de segurança do trabalho e tal, então a gente entra até nesse universo da segurança do trabalho e tal, e enfim, um profissional da área de segurança do trabalho que tem uma bagagem de construção civil, ele sabe, né, desses problemas aí que podem gerar. E o exemplo é que você está falando. Você, na época, você não sabia, né, dessas informações e sim, bem pertinente, era extremamente comum se ver isso, né? Confesso que particularmente também não sou dessa época, né? Mas a gente sabe que acontecia e acontece muito, né? O Brasil é muito grande, né? A gente não pode ter a ambição, né, e a presunção de falar que não acontece, porque acontece, né? Vai aí porque é interessante que você fala as duas coisas, né? A questão do profissional, né? Porque assim, era um hábito, era uma cultura, né? A questão de você fazer uma concretagem e contratar uma empresa que fornece já o concreto, né, usinado, né, para você fazer e com bomba e tal, não era um custo que na época era elevado, né? Questão da oferta e procura também, né? Uhum. E você fazia o quê, né? O pessoal fazia aquele mutirão, né? Cerveja, cachaça e churrasco depois da feijoada, né? Como o pessoal falava. Só que a forma como você tratava, o pessoal traçava esse concreto era dessa maneira, né?
Aí interessante que em algum período lá atrás, né, mais de 30 e tantos anos, eu trabalhei como ajudante de pedreiro, né? Aí é interessante que você tinha profissional que já falava assim, não, eu quero um concreto, não pode vir molengo, senão o cimento vai tudo embora. Aquela questão que você fala da segregação, né? Uhum. Aí o cara falou, não, quando o concreto ia embora, o cara já brigava. Então, ou seja, o cara, talvez ele não tinha um conhecimento, né, técnico, mas dentro da prática ele já sabia que o concreto ele tinha que ter aqui a dosagem correta de água, né? É legal isso aí, muito barato. Não, legal, só um comentário. Não, mas esses comentários que eu quero que vocês façam, porque vamos voltar lá no primeiro dia de aula, eu falo para vocês que essa aula é uma aula de bate-papo. Você me fez lembrar uma coisa que no nosso universo, que faz parte até da primeira parte da disciplina, mas eu não falei, mas eu lembrei agora, que esse cimento que você falou aí, até um termo que realmente é usado, que vai embora, a gente chama de nata, né? Então, a nata é o elemento mais nobre do concreto. É como se você estivesse comendo... Vamos voltar para a historinha do bolo. É como se você estivesse comendo o bolo e jogando o recheio tudo fora, né? A parte mais gostosa do bolo você está jogando no lixo. Então, assim, a nata, né, que nada mais é do que o cimento e a água, que vai ocasionar a segregação, né, como você bem lembrou, a gente não pode deixar que isso vá embora, né? Só que se eu tenho muita nata, pode ser sinônimo também que eu tenha muita água. Então, vejam que é um quebra-cabeça, e esse é o intuito dessa disciplina, que a gente consiga montar esse quebra-cabeça da melhor forma possível. Ele é um quebra-cabeça que não é único, é um quebra-cabeça que ele vai diferenciar para cada concreto. E é um quebra-cabeça que vai diferenciar para cada estrutura que eu for concretar, porque um dia eu vou concretar na chuva, um dia eu vou concretar no sol, outro dia eu vou concretar em Manaus, outro dia eu vou concretar em Porto Alegre, e por aí vai, né? Falei aqui, inclusive, concretar na chuva. Recomenda-se, né? Não concretar na chuva, né? Se for uma garoa, tudo bem. Mas por que não concretar na chuva, né? Se é uma chuva torrencial, você está alterando o quê? O fator água-cimento, né? Você está metendo água lá no seu concreto, você está desandando. Você está desandando a sua estrutura da mesma forma, né? Então, recomenda-se aí que durante o lançamento do concreto também, eu não faça esse lançamento aí em chuvas torrenciais, né? E voltando mais uma vez ao exemplo da laje, e talvez as situações não são tão críticas, porque em geral essas situações nós vemos em casas térrea, no máximo uma casa que a pessoa faz lá em cima uma área de vivência, ou um sobrado, enfim. São estruturas que não terão tanta carga solicitante sobre ela, a ponto de que esse fator água-cimento desandou de tanta forma a ponto de você chegar num colapso. Agora imagina você fazendo isso, essa estruturação toda a olho, no oba-oba, no bumba meu boi, de um prédio de 20 andares. Ele não vai resistir. Ele não vai nem ser concluído. Muito provavelmente feito a olho, com a galera tudo com cachaça na cabeça, não vai resistir, não tem como. Bota mais água aí que fica melhor. Não é aquela ideia lá, chegou gente, põe água no feijão. O concreto não é assim, né? Então, o concreto é um material, né, extremamente sensível, né? E principalmente essa relação que aprofundamos um pouco mais hoje, né? Essa relação água-cimento. Quanto mais água, menor a resistência. Quanto menos água, maior a resistência. Essa relação ela tem que estar na nossa ponta da língua para que a gente sempre acompanhe próximos as concretagens das obras que nós somos responsáveis, né? E lembrem-se que é uma cadeia de responsabilidade, né? Você, como um técnico, você já tem uma gama de responsabilidades. E se você é designado lá para um recebimento de um caminhão betoneira, com certeza uma das principais responsabilidades que você terá é em não desandar o fator água-cimento, que é um dos elementos
principais para que o meu concreto atinja a sua resistência de projeto no seu 28º dia de vida. Mais perguntas? Tem. Sim. Professor, na minha opinião, vou falar na minha opinião e depois eu complemento com uma pergunta, né? Ok. Se eu fosse um engenheiro que trabalhasse, eu optaria para ter o fator de água-cimento no talo, né? No meu conhecimento, não, eu sou desconhecido nessa área, né? E a pergunta é, vocês têm uma máquina de precisão para saber, quero acertar a quantidade de água-cimento para chegar o nível certo da durabilidade, ou a dureza do concreto, né? Slump test. Já foi falado. Slump test, isso mesmo. Slump test. Olha, a partir do momento que o concreto está lá misturado, eu não tenho, como você citou, uma máquina para eu saber quanto que eu tenho de água lá no meu concreto, né? É meio complexo isso. Mas existe uma infinidade de documentos que vão junto com o caminhão betoneiro, a nota do caminhão, a carta-traço do concreto que está lá. E, como eu falei, nessa cadeia, todos têm a sua responsabilidade, né? E não tem por que a usina ela falar que botou menos água ou mais água do que o que ela está apresentando em formas de papel para você, né? Porque ela vai acrescentar lá tantos litros de água lá dentro da usina, né? E ela vai identificar isso para você. E você vai saber, em cima do seu traço, quantos você ainda pode pôr, se pode pôr, chegando em obra. Então, assim, esse fluxo, né? Não tem porquê uma das partes falar uma besteira, né? Assim, colocar uma informação errada, né? Então, assim, a informação que você tem é o documental que todos preenchem, né? Já vem sendo preenchido desde lá da minha saída da usina até a entrega na minha obra. E aí você tem a sua tomada de decisão, se você acrescenta mais água ou não, e se é necessário acrescentar mais água, né? Às vezes você está trabalhando num dia frio, num local que é frio e os processos químicos a gente já viu que são mais lentos, então não tem a necessidade de eu fazer esse acréscimo de água, mesmo que esteja faltando água para atingir no meu fator água-cimento, não tem a necessidade de eu fazer esse acréscimo se eu cheguei lá no meu slump test, que também é uma das informações que a gente recebe junto dessa carta-traço, né? E a gente pode pedir para a usina também, falar, olha, eu quero um concreto mais trabalhável, tal. Aí eles vão falar, então eu vou mandar um slump bem aberto para você, tal. Aí eles falam, tudo bem. E no caso aqui, nós estamos, isso aqui é a primeira aula de 4, 5 que nós vamos ter para elaboração de um traço de concreto. Então nós vamos elaborar aqui o slump que nós queremos, né? Se nós queremos um slump mais aberto, mais fechado, o tamanho do agregado graúdo, o tamanho do agregado miúdo, tudo isso influencia na quantidade final do meu traço de concreto. E a primeira informação é o fator água-cimento, que é o que a gente está começando a ver hoje. Eu tenho outra pergunta relacionada a isso. Eu sei que você explica do slump test, mas, tipo, por exemplo, a concreteira te mandou, para se acrescentar 0,58, mas botando um exemplo desse gráfico, né? E chegou para você 0,55. Aí você fala assim, preciso acrescentar para chegar no nível 0,58. Então, você tem se pesa a medida da água ou não? Tem o quê? Você pesa a medida da água se você tem concreto com essa medida de 0,55. Utilizando esse gráfico, esse desenho, para simplificar.
Aí você fala, eu quero acrescentar na medida 0,58 a água cimento. Você tem uma máquina que usa para pesar a quantidade de litro de água, os milímetros, mililitros, ml? Você pode ter uma máquina aí que já existe há anos aí chamado balde, né? Então você sabe lá no seu balde lá, uma lata de 20 litros de tinta tem 20 litros. Você enche ela de água, 20 litros. E já tem uns baldes, professor, que já que está perguntando, já é tudo marcado, né? Sim. De 1 centímetro até 20, 50, 60. Tem uns balde graduado, né? Que vem com a graduação, né? De quanto você põe. O que não pode, e eu acho eu acho um crime, né? Isso que a gente vê bastante, é o pessoal lá, o cara lá abre a mangueira lá da betoneira e já enfia ela direto lá, né? Aí é de olho, né? Claro, se você está numa margem muito grande de água que você ainda pode pôr, tudo bem, né? Cada caso é um caso, cada dia é um dia, né? Mas como foi colocado aí pelo Cícero, né? Ou a gente tem baldes graduados, né? Que a gente sabe lá quantos litros tem, né? Em geral esses baldes estão em volume, né? Mas a gente chega em litro do mesmo jeito. Ou você trabalha com o que você tem. Até o exemplo que eu falei aí, você tem um balde lá de 20 litros, você encheu ele, você sabe que tem 20 litros. Então, você sabe que você está acrescentando lá mais 20 litros. E se você sabe que você pode acrescentar 20 litros por metro cúbico de concreto que tem, e eu tenho 8 metros cúbicos nessa betoneira, então é 8 vezes 2, 16, 160 litros. Eu posso pôr, se eu tenho cada balde lá de 20 litros, quantos baldes desses aí eu coloco? 8, né? Então, essas continhas aí de padeiro, né, que a gente faz lá na hora. Lembrando que a construção civil, ela é relativamente simples, né? Ela não é complexa. A gente não está falando de mecânica de precisão, a gente não está falando de componentes mecânicos pequenos, enfim. A gente está falando de algo bruto, né? Sim. Professor, nessa questão 6 lá que o senhor estava falando há um tempo atrás aí, uns minutos atrás, eu fiz as contas aqui e somando todos os materiais, que é, no caso do 1 ali, seria 350 vezes 8, certo? Sim. E aí daria 2.800. Só que quando você faz isso para todos os materiais, você somando todos eles, dá quase 14 metros cúbicos. Mas não é para somar todos eles, né? Não, porque aqui tem informando 8 metros cúbicos, certo? De concreto. Sim. Aí se você somar todos os materiais, dá quase 14 metros cúbicos. Mas você está somando todos para quê? Não, só por uma dúvida, né? Não. É uma dúvida que Não se soma todos. Eu estou falando aqui em uma betoneira com 8 metros cúbicos de concreto, onde o traço unitário é 1 para 1,75 para 2 para 0,4. Considerando os 350 kg de cimento por metro cúbico, qual a quantidade de todos insumos para esse caminhão? Então eu quero saber quanto eu tenho de cimento, quanto eu tenho de areia, quanto eu tenho de brita e quanto eu tenho de água. Para esse caminhão. Não, sim, isso eu fiz. Acabou aí. Só que aí, tipo assim, no caso de tirar uma prova real, entendeu? Mas o que você está somando, que você fala todos? Eu entendo que você está somando cimento com pedra. Cimento, pedra, areia Tá errado. E a água. Você não soma todos assim. Não é assim que faz. E isso, por que eu não posso fazer isso? Porque isso também é o objeto das próximas aulas. Cada material tem uma densidade. Então, o que é densidade? Eu envolvo massa, volume, né? Até uma piadinha que tem assim, o que pesa mais, né? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Já viu essa piada? Já. Pois é, os dois pesam o mesmo, né? Só que
quem que ocupa mais espaço? A pena, É. né? Então é a mesma coisa, por isso que eu não posso somar materiais, insumos que têm densidades diferentes, justamente porque são coisas distintas. Então esse exercício ele termina quando você tem o peso do cimento, o peso da areia, o peso da brita e o peso da água. Ponto. Porque, por exemplo, a areia preenche os vazios da pedra, né, professor? Exato. Assim como a água e o cimento da areia. Exato. A pedra ela tem um volume maior do que... ela ocupa um volume maior do que a areia, do que o cimento e do que a água, né? Justamente porque ela tem esse vazio aí que você bem falou, que é preenchido pelos demais. Aí quando eu falo, já que ele falou nessa questão aí, quando eu falo 1 para 1,75, é isso mesmo? Aham. E aí é o 2 para 0,4. Então, mas aí é a última coisa que faltou eu falar aqui. Eu só estava falando se tinham perguntas, mas falta esse chorinho aí para finalizar a aula, que é essa explicação aí. Então, deixa eu continuar. Aí qualquer coisa, quando a parte teórica acabar, aí vocês perguntam. Isso que você colocou é isso aqui. Aí vocês vão ver um monte de coisa, que é o que a gente vai ver no decorrer das aulas, tá? Não se afobem, a gente vai ver tudo isso. Mas eu chego aqui no final, apresentação do traço, que é o que eu tenho lá no exercício, que é tanto de cimento para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto de água-cimento. Que no exemplo, tem um exemplo aqui que a gente vai fazer passo a passo disso aqui, tá? E aí eu chego aqui, no final eu tenho 1 kg de cimento para 1,686 kg de areia, para 2,038 kg de brita 1. Aqui ele está dividindo em duas britas, tá? Pode ser uma só, tá? Não tem problema. Aqui foi o exercício que quis fazer um charminho. Para 0,508 kg de brita 2, para um fator água-cimento 0,475. Então, no nosso exercício, que é o que nos interessa hoje, eu tenho 1 kg de cimento para 1,75 kg de areia, para 2 kg de brita, para 0,4 litros de água, tá? Então, quando eu falo que eu quero um traço unitário em massa, é sempre 1 para... A gente costuma escrever até dessa forma aqui, tá? Deixa eu abrir o Word aqui para vocês. Esse traço unitário aí a gente escreve até dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso que está escrito em números aqui, a gente coloca de um modo geral, né? Generalista, vamos chamar assim dessa forma. Assim, né? 1 para areia, para pedra, né? Pode pôr, ou B, né? Por B de brita, para A. Aí eu tenho que achar o tracinho aqui. Cadê o tracinho? Espera aí. Bom, enfim. Tá, é o AC água-cimento, tá? Então é assim que é descrito, tá? Então eu tenho 1 kg de cimento para tantos quilos, é uma proporção, né? Tantos quilos de areia, tantos quilos de brita, tantos quilos, litros de água, né? Que é o fator água-cimento, tá bom? 1 kg de água é 1 litro de água, tá? Então a densidade é 1, né? Então para água
serve essa questão aí. Então, aquilo que tem no exercício 5 e 6, generalista, falando-se, é isso aqui. Porém, lá eu já estou colocando em números, tá? Então, o terceiro número que eu tenho lá, estou me referindo à pedra, à brita, e o quarto é o fator água-cimento. A nossa aula de hoje, né, essa introdução aí de traço, é isso. Perguntas mais aqui, além das que já foram feitas? Eu tenho outra. Sim. Eu sei que você explicou, eu não ouvi direito, mas reforça para mim o que é traço de cimento. A questão número 1. Você quer que eu responda a questão? Não, é que eu não sei mesmo. É que eu não sei. Gabriel. E aí, Gabriel? Meu Deus. Mas foi a Faz isso não. foi a primeira coisa que eu falei. A traço é a receita de bolo, né? Então, E professor, pode mandar a chamada? Pode mandar. O traço é a receita de bolo, né? Então é a proporção dos insumos, é a proporção dos insumos da areia, da água, do cimento, da brita, somando-se todos, a gente chega no traço do concreto. Isso é o traço. Valeu. Bom, podem enviar a chamada, como eu já falei. Sim? Professor, só vou mandar a chamada, só a perguntinha em cima a pergunta em cima da tua pergunta do exercício, né? Para responder aquilo, tem que saber a densidade da areia e da pedra, certo? Nenhum desses exercícios aí de hoje você precisa saber de densidade. Então eu só tenho que colocar o valor, porque se eu tenho para cada 1 quilo de cimento, eu tenho 1,75 de areia, obviamente vai ter o valor. Então eu não preciso calcular a densidade para achar os 8 metros cúbicos. Não. Hoje não. Eu estou falando aqui, eu tenho 8 metros cúbicos de concreto. Deixa lá de lado. E eu estou falando duas relações aqui. Eu tenho traço. E eu estou falando que para cada metro cúbico de concreto, eu tenho 350 kg de cimento. Então, na verdade, aqui eu estou fazendo uma regra de 3 composta, né? Se eu tenho 350 kg para cada metro cúbico, se eu jogar esses 350 no traço unitário, eu tenho aqui tudo para 1 metro cúbico, certo? E aí eu consigo chegar para 8 metros cúbicos, multiplicando depois todo mundo por 8. Aí eu tenho eu sei quantos eu tenho de cimento, quanto eu tenho de areia, quanto eu tenho de brita, quanto eu tenho de água para esse caminhão. A gente não entrou no tocante aí de densidade ainda. Beleza. Acho que tinha que mexer com densidade. Tá? Não. A gente vai começar a ver isso nas próximas aulas. Bom, gente. Por hoje, é isso que eu havia separado aí para vocês. Dou aqui a nossa aula como encerrada, lembrando que até sexta-feira eu mexo aí na avaliação de vocês e vocês já terão disponível aí no Manager e na plataforma do EAD Box, certo? Quarta-feira temos o nosso segundo encontro aí da semana. Fala, professor. E continuaremos com esse assunto aí. E aí a gente vai entrar numa parte mais pesada aí, que a gente vai começar a falar de densidade e tal, é um pouco mais... Obrigado aí a todos e uma boa noite. Falou, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite, professor. Professor, o Gabriel vai ficar um tempinho com você aí, que ele quer tirar as dúvidas. Falou, boa noite, professor. Valeu. Valeu, falou. Mas já acabou? É louco, passou rápido.